Queridos amigos de todo o Brasil que nos acompanham no canal Penal em Foco Online no YouTube, hoje continuamos com a nossa série de comentários às súmulas do STF e do STJ. O nosso objetivo é fazer com que você domine o que os tribunais superiores têm entendido. E você sabe que tema sumulado é tema cobrado em prova. Então aquilo que está sumulado naturalmente vai cair. Mas aqui no nosso curso, o objetivo não é só que você tenha uma noção, que você simplesmente memorize a redação da súmula, porque isso não é suficiente. Talvez seja suficiente para que você acerte uma questão na primeira fase, mas quando você tiver que dissertar sobre o tema na segunda fase, você tem que ir muito além. Os seus horizontes devem se ampliar. E esse é o nosso objetivo. Não simplesmente que você tenha uma noção do assunto, mas que você destrua na hora de fazer a sua dissertação na segunda fase. Súmula 716 do STF, a súmula a ser tratada hoje, ela aparece na sua tela. Vamos falar sobre execução provisória da pena. Olha o que diz a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Acompanhe comigo. Antes de iniciar propriamente a abordagem da súmula, é importante fazer uma diferenciação entre o instituto da prisão cautelar e da prisão pena. O que é prisão cautelar e o que é prisão pena? Vamos fazer uma comparação aqui no quadro entre a prisão cautelar e a prisão pena. De um lado, vamos colocar a prisão cautelar e do outro lado, vamos colocar a prisão pena. Faremos então uma comparação importante entre a prisão cautelar e a denominada prisão pena. Ao falarmos em prisão cautelar, temos como principal característica o fato desta prisão ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Logo, falar em prisão cautelar é falar de uma prisão que ocorre antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a prisão cautelar é aquela prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, aquele que é preso durante o inquérito policial, aquele que é preso durante o processo, é submetido a uma prisão denominada cautelar. Que no direito processual penal, nós temos a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Já quando falamos de prisão pena, estamos falando daquela prisão que vai ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O acusado foi condenado, não cabe mais recurso e agora é o momento dele cumprir a pena. É a denominada prisão pena, que ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então esta é a principal característica da denominada prisão pena. Ela vai ter a sua ocorrência após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vinícius, o que mais temos de diferente entre essas duas prisões? Outra diferença importante. No processo penal brasileiro, não existe prazo máximo regulando a prisão cautelar, exceto no caso de prisão temporária. Logo, a prisão cautelar no processo penal brasileiro não tem prazo máximo previsto em lei, salvo a situação da prisão temporária. Em relação à prisão pena, o prazo máximo está previsto nos tipos penais. Então, em relação a cada tipo penal, existe um prazo máximo para a prisão, sendo que o tempo máximo de prisão pena admitido no Brasil é o de 30 anos, segundo o artigo 75 do Código Penal. Então, vamos fazer essa segunda diferenciação. Quando falamos em prisão cautelar, estamos falando de uma prisão que no Brasil não tem prazo máximo. Não tem prazo máximo previsto em lei. Salvo
a prisão temporária. Vamos colocar aqui, exceto a prisão temporária. Exceto a prisão temporária. Já quando falamos de prisão-pena, estamos falando de uma prisão que tem prazo máximo previsto em lei. Tem prazo máximo previsto em lei. Vinícius, previsto onde? Previsto nos tipos penais e previsto também no artigo 75, o prazo máximo geral, que é de 30 anos. Outra diferença importante é, ao falarmos em prisão cautelar, estamos falando de uma prisão que tem como objetivo garantir a efetividade do processo. A prisão cautelar não tem o objetivo de punição. O objetivo da prisão cautelar é a garantia da efetividade do processo. Então, falar em prisão cautelar é falar em uma prisão que tem o objetivo de garantir a efetividade do processo. Garantir a efetividade do processo. O que busca a prisão cautelar é garantir que a lei penal seja aplicada, que as provas sejam devidamente colhidas no curso da instrução criminal. Esse é o objetivo da prisão cautelar. Ela não tem uma natureza punitiva, não tem a natureza de retribuição pelo mal causado. Quando falamos, no entanto, em prisão-pena, estamos falando de uma prisão que tem natureza punitiva. Tem natureza punitiva. Esta prisão-pena, ela tem o caráter de retribuição pelo mal causado. Retribuição pelo mal causado. Veja, portanto, que a prisão-pena tem uma natureza diferente em relação à prisão cautelar, porque a natureza punitiva da prisão-pena está presente. E enquanto a prisão cautelar é estudada pelo direito processual penal, estudamos a prisão cautelar no direito processual penal. Enquanto a prisão cautelar é estudada no direito processual penal, pelo direito processual penal, a prisão-pena é estudada pelo direito penal. Estudada pelo direito penal. Então você tem no seu caderno as principais diferenças entre uma prisão cautelar e uma prisão-pena. E a partir desta ideia, nós vamos entender o Instituto da Execução Provisória da Pena. Voltando agora para a redação da súmula 716 do STF. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Olha que interessante. Logo no início da nossa abordagem, eu disse que a prisão-pena ocorre após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E vem uma súmula do STF e diz: é possível que a pena privativa de liberdade seja aplicada antes do trânsito em julgado. Por quê? Porque quando se fala em progressão de regime de cumprimento de pena, estamos pressupondo que já existe uma pena privativa de liberdade sendo aplicada. Daí a possibilidade de progressão de regime. A súmula 716 está dizendo é possível que haja progressão de regime ou aplicação imediata de regime menos severo, porque está partindo da premissa de que uma pena está sendo aplicada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vinícius, como vai ocorrer isso? Será que esta súmula 716 do STF não viola o princípio da presunção de inocência? Não. A súmula 716 do STF é uma súmula em benefício do condenado, em benefício daquele que está respondendo ao processo. Eu vou explicar o porquê. Vou explicar por que a súmula 716 do STF não viola o princípio da presunção de inocência. Vamos entender esta súmula. Acompanhe comigo o raciocínio. Imagine que uma pessoa esteja respondendo por crime de roubo. Roubo duplamente majorado. Então, este roubo ocorreu em concurso de pessoas, e também com emprego de arma. Imagine, portanto,
que duas circunstâncias majorantes do artigo 157, parágrafo 2º, estejam presentes. O agente praticou este roubo e houve prisão em flagrante. Houve prisão em flagrante. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juiz. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O indivíduo agora, em virtude do roubo praticado, está preso preventivamente. Então acompanhe comigo, imagine que aqui seja o lapso temporal referente a um processo judicial. Houve denúncia, a denúncia foi recebida, então vamos colocar aqui recebimento da denúncia, e o processo criminal se iniciou em virtude deste roubo duplamente majorado. O juiz vai proferir a sentença. Vai proferir a sentença. E nesta sentença, o juiz condena o acusado a 6 anos de reclusão e multa. 6 anos de reclusão e multa. E o acusado respondeu a este processo preso preventivamente. Vinícius, por quanto tempo ele ficou preso preventivamente? Este acusado ficou preso preventivamente por 1 ano, em virtude do roubo duplamente majorado que ele praticou. Ficou preso durante 1 ano e o juiz o condenou a 6 anos de reclusão e multa. Este indivíduo era primário, de bons antecedentes. O juiz, então, aplicou como regime inicial para o cumprimento da pena o regime semiaberto. O juiz, então, aplicou o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento da pena. O juiz aplicou o regime semiaberto de maneira que o indivíduo já estava preso há 1 ano. O que isso significa? Significa que, tendo ele sido condenado a 6 anos de reclusão, ele já cumpriu 1/6 da pena, conforme o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Ele, enquanto estava submetido à prisão cautelar, ficou preso durante 1 ano, e 1 ano equivale a 1/6 da pena. Embora a pena encontrada aqui, embora a prisão aplicada na sentença diga respeito a uma prisão-pena, aquele tempo de prisão cautelar, evidentemente, vai ser aproveitado. É o que você conhece como detração da pena no direito penal. Sendo assim, este indivíduo que foi condenado a 6 anos no regime semiaberto, já tendo cumprido 1/6 da pena, ainda que em situação de prisão cautelar, ele já tem tempo suficiente para a progressão para o regime aberto. Isto significa que o juiz, ao condená-lo a 6 anos em regime semiaberto, deverá de imediato expedir carta de guia provisória para o juízo da execução penal, para que lá já se inicie o cumprimento da pena. E tendo em vista que já houve 1 ano de prisão cautelar, agora a pena passa a ser cumprida em regime aberto. Vinícius, isso vai ocorrer mesmo que haja recurso? É exatamente disso que estamos falando. A execução provisória da pena, ela vai ocorrer tendo havido recurso de qualquer das partes. E aí eu vou explicar. Tanto faz o recurso ser da defesa ou do Ministério Público. Já já vamos ver isso. Então acompanhe comigo o seguinte. Desta sentença, houve apelação que foi interposta pela defesa. A defesa apelou visando a absolvição do acusado. Significa o quê? Significa que não houve trânsito em julgado. Se a defesa apelou e não houve trânsito em julgado, significa que ainda não há a prisão-pena após o trânsito em julgado, mas a súmula 716 vai permitir que a prisão-pena já possa ser aplicada antes do trânsito em julgado. E se o indivíduo já cumpriu 1 ano, agora é hora de progredir de regime. Se a condenação foi no regime semiaberto, deve ser aplicado agora o regime aberto, em virtude de ter o acusado cumprido 1/6 da pena cumprida. O juiz, então, diante desta situação, expedirá uma carta de guia provisória ao juízo
da execução penal. Significa que, a partir deste momento, teremos dois processos paralelos. Um processo de conhecimento em virtude da pendência do recurso de apelação que ainda não foi julgado e outro processo de execução que já se inicia em virtude da possibilidade de progressão de regime. Dois processos paralelos, um processo de conhecimento e outro processo de execução. E aí a pergunta que sempre me fazem: Vinícius, eu já entendi o que é execução provisória da pena, mas e se o Ministério Público recorrer para a majoração da pena? Será que ainda assim vai ser possível a execução provisória da pena? E eu respondo: a jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido que a execução provisória da pena é perfeitamente possível, ainda que o Ministério Público com o entendimento do STJ, o HC 256-482 de São Paulo. Vamos ler aí o que está no número 1. Olha o que está escrito: a pendência de julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público não obsta a obtenção de benefícios na execução da pena, a teor do que dispõe o enunciado 716 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Olha que importante isso aí. Mesmo que haja recurso do Ministério Público buscando a majoração da pena, é perfeitamente possível o Instituto da Execução Provisória da Pena, entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vinícius, e se a defesa não recorrer, só o Ministério Público pode execução provisória da pena? Pode, mesmo que haja recurso exclusivo do Ministério Público. Vinícius, e se o recurso acarretar uma efetiva majoração da pena e o sujeito já está em situação de execução provisória, inclusive no regime aberto, ele pode regredir? Pode regredir. O Ministério Público interpõe o recurso e a majoração acarreta a regressão de regime. Consequência, regressão de regime no curso da execução penal. Perfeitamente possível. A questão aqui é a seguinte: se já existe um provimento jurisdicional de primeira instância favorável ao acusado, essa decisão vai ser cumprida de imediato, independentemente da interposição de recurso do Ministério Público para a majoração da pena. Então, isso é muito importante. Isso vai além de você saber a súmula. A interposição de recurso pelo Ministério Público é irrelevante no que tange a execução provisória da pena. Cabe execução provisória da pena, ainda que o Ministério Público tenha interposto apelação visando majorar a pena. Legal? Então temos aí algo muito importante. E aí outras questões a serem debatidas. Vamos continuar acompanhando a jurisprudência do STF e do STJ. Outra pergunta importante: será que cabe execução provisória de pena restritiva de direitos? Será que é possível execução provisória de pena restritiva de direitos? E aí a resposta é negativa. A jurisprudência tem negado a possibilidade de execução provisória de pena restritiva de direitos. Só vai haver execução provisória na pena privativa de liberdade, porque a execução provisória parte da premissa de que existe a possibilidade de progressão de regime. E não há que se falar em progressão de regime quando ocorre a aplicação de pena restritiva de direitos. Então, para o STF, a progressão de regime, no caso de pena restritiva de direitos, é impossível. Sendo assim, não será possível a execução provisória de pena restritiva de direitos. Acompanhe comigo o HC 89435 do STF. Olha só esse julgado, HC 89435, olha o que diz o Supremo Tribunal Federal. As penas restritivas de direitos somente podem sofrer execução definitiva, não se legitimando quanto a elas a possibilidade de execução provisória. Eis que tais sanções penais alternativas dependem, para efeito de sua efetivação, do trânsito em julgado da sentença que as aplicou. Muito cuidado, portanto, não cabe execução provisória de pena restritiva de direitos, segundo o Supremo Tribunal Federal. Pena restritiva de direitos só pode ser aplicada se houver trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí uma outra questão de relevo que nós precisamos acompanhar
que é a questão da execução provisória de medida de segurança. Será que é possível execução provisória de medida de segurança? Ou seja, em primeira instância foi imposta uma medida de segurança e houve interposição de recurso. Vamos então já aplicar de imediato a medida de segurança, mesmo com recurso pendente? Será que isso é possível? Não, isso também não é possível. O STJ, no HC 226014 de São Paulo, julgado em 19/4/2012, foi muito claro. Olha o que a quinta turma decidiu. Vamos ler isso que foi publicado em informativo. Medida de segurança, fundamentação, execução, trânsito em julgado. Em retificação, a nota do HC 226014, informativo 495, leia-se: a medida de segurança é uma espécie de sanção penal ao lado da pena, logo não é cabível no ordenamento jurídico sua execução provisória, à semelhança do que ocorre com a pena aplicada aos imputáveis. A custódia cautelar só pode ser decretada antes da sentença definitiva, se estiverem presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP e for devidamente fundamentado. Esse entendimento foi fixado pelo STF em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência. No caso, verificou-se a ilegalidade da medida cautelar, pois como o paciente encontrava-se em liberdade durante a tramitação da apelação e não foi fundamentada a necessidade da imediata aplicação da medida de segurança de internação, ele tem o direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. Tal interpretação se extrai da LEP, pois, consoante o exposto nos artigos 171 e 172, a guia para a internação do apenado em hospital psiquiátrico ou para sua submissão a tratamento ambulatorial será expedida somente após o trânsito em julgado da decisão que aplicar a medida de segurança. Precedentes citados do STF, aí vem os julgados do STF a respeito da questão. E aí nós encerramos a nossa abordagem, agora vamos fazer uma recapitulação do que vimos nesta aula. Acompanhe. A súmula 716 do STF permite que haja progressão de regime ou a aplicação de regime mais benéfico ao acusado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Significa que é possível, em benefício do acusado, que a prisão-pena seja aplicada antes do trânsito em julgado. Isto não viola o princípio da presunção de inocência. Segunda questão: e se o Ministério Público interpuser recurso de apelação, se houver interposição de recurso por parte do Ministério Público, será que neste caso vai ser possível a execução provisória da pena? Neste caso é perfeitamente possível a execução provisória da pena, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há qualquer problema e a execução provisória da pena vai ocorrer. Se a majoração implicar regressão, vai haver a regressão posterior, sem qualquer problema. Terceira questão: é possível execução provisória de pena restritiva de direitos? Resposta: o Supremo Tribunal Federal não permite execução provisória de pena restritiva de direitos. Quarta questão: é possível execução provisória de medida de segurança? Resposta: não é possível execução provisória de medida de segurança. Então você já sabe aí muito acerca da execução provisória da pena, destrua na sua dissertação. Na próxima semana, mais súmulas do STF e do STJ, vamos dissecar a jurisprudência dos tribunais superiores. Agradeço pela sua atenção.